Senhor Presidente, muito obrigado. Vou falar em português, que tenho estudado por muitos anos. Eu vim pela primeira vez ao Brasil em 1967, fiquei aqui 2 anos. Depois eu voltei para os Estados Unidos e, felizmente, eu ganhei como cliente a Embaixada Brasileira, que me deram muito boas causas e muito dinheiro. Pessoas com muita pena, mas para mim, assim, uma fortuna, né? E desde então até hoje estou assim totalmente ligado com o Brasil. Meu filho, Zach, que hoje é presidente de uma pequena universidade, nasceu em São Paulo. E o segundo nome dele é Paulo mesmo, honrando a cidade onde ele nasceu. Interessante, quando fomos para São Paulo, mais ou menos um ano atrás, ele queria uma visa da Embaixada Brasileira, mas não conseguiu. Por quê? Ele entendeu que era cidadão brasileiro, precisava de passaporte. Enfim, ele entrou na fila para ganhar passaporte sem falar português, e todos os brasileiros se estranharam. Como é possível? Porque tem assim um brasileiro que não fala português, mas foi ele mesmo. Bem, eu queria primeiro saudar o ilustre presidente da mesa e também o desembargador Thomson Flores, e todos, em cujo nome cumprimento todos da magistratura brasileira, gaúcha, também juízes de hoje, juízes do futuro, amigos do judiciário aqui em Rio Grande do Sul. Não é a primeira vez que estou aqui. Eu, como o doutor Pamplona mencionou, eu estive aqui do desembargador Thomson Flores e a juíza Thais Ferraz me lembraram que mais de 10 anos atrás estive aqui com a ilustre ministra Ellen Gracie e mais uma vez com o professor Peter Ashton na Universidade Federal falando sobre vários temas, e eu fiquei muito impressionado que eles lembraram da minha presença aqui. Muito obrigado pela recordação. Eu vou falar sobre o direito administrativo nos Estados Unidos e deveria dizer, eu vou começar agora mesmo, que há dificuldades em debater o direito comparado. Pode ser uma proposta muito complexa. A natureza do desafio varia conforme se queira comparar sistemas em geral, por exemplo, o direito administrativo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e segundo os grandes temas dessa área, como a revisão judicial de atos e decisões administrativas, ou ainda as regras e práticas específicas do campo, como a remoção de funcionários de agências. Conheço uma brincadeira que talvez vai simplificar a comparação de diferentes sistemas de direito que os senhores talvez apreciem. Dizem que na França tudo é permitido, exceto aquilo que é proibido. E na Alemanha tudo é proibido, menos aquilo que é permitido. Na Rússia tudo é proibido, inclusive o que é permitido. E na Itália, tudo é permitido, especialmente aquilo que é proibido. Agora, não sei qual seria, então, o padrão aqui ou nem nos Estados Unidos, mas é difícil mesmo falar em termos de comparações entre dois sistemas. Primeiro, por exemplo, é um problema de definição do direito administrativo e difere entre nossos países. Apesar dos dois sistemas serem relacionados a poderes e procedimentos de órgãos do governo que afetam interesses fora da competência do judiciário e do legislativo, o Brasil define o objeto do direito administrativo de forma muito mais ampla do que a forma que nós usamos nos Estados Unidos. O professor John Bell, da Faculdade de Direito da Universidade de Cambridge, apontou a diferença entre a tradição do civil law, ou seria o direito codificado, e o common law, direito costumeiro, acerca da definição de direito administrativo. Ele discorre. Na tradição da Europa continental,
O direito administrativo se preocupa com os poderes e organização dos órgãos executivos do Estado. O uso do termo direito administrativo pela common law funciona mais como um sinônimo de contencioso administrativo, comumente chamado de revisão judicial de um ato administrativo. Assim, nos Estados Unidos, o direito administrativo é mais ligado ao processo de regulamentações e aos processos administrativos em agências administrativas. No Brasil, em contraste, o direito administrativo preocupa-se não só com essas funções que acabei de descrever, mas também com a organização, os poderes e processos da administração pública em geral. E note-se também o seguinte: nós não achamos necessário definir subcategorias de administração pública, tal como direta, centralizada, ou seja, centralizada, e indireta, descentralizada. A exemplo do Brasil, nesse ponto, vale esclarecer algumas diferenças em nomenclatura entre o direito administrativo norte-americano e o brasileiro, para afastar o risco de falsos cognatos. Em primeiro lugar, quando nós falamos em executive agencies, como se pode ver na tela lá, podemos estar nos referindo tanto aos ministérios quanto às agências administrativas. Em segundo lugar, não se deve confundir o nosso termo executive agencies com agência executiva no Brasil, que aqui significa uma autarquia ou fundação com um contrato firmado com a administração pública para executar uma função específica e é considerada um componente da administração indireta. Para nós, administrative agency pode ser um ministério. Seria um administrative agency, um ministério como aqui, né? E nós definimos nosso direito administrativo de modo que inclua executive agencies, conforme nós as definimos, e as agências reguladoras independentes, que se aproximam das suas agências reguladoras, como os senhores as definem. Para nós, as outras entidades que seu direito administrativo abarca tendem a ser reguladas por leis aplicáveis a corporações e associações em geral. Assim, uma executive agency é uma entidade sobre a qual o presidente possui pleno poder de nomeação e remoção de seus diretores. Essas agencies, como Environmental Protection Agency, ou seja, agência de proteção ao meio ambiente, exercem funções regulatórias e, como dito, são incluídos dentro do que consideramos ser objeto de direito administrativo. O que nós chamamos Independent Regulatory Agencies, ou seria agências reguladoras, que também são objeto de nosso direito administrativo, enquanto parte do poder executivo, existem de modo mais ou menos independente da presidente, que pode nomear seus diretores, mas só pode removê-los justificadamente. Um exemplo seria o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, ou seja, o National Labor Relations Board. Não é sempre fácil saber por que algumas agencies nos Estados Unidos foram estabelecidas como executive agencies ou agências independentes, visto que, em muitos casos, ambos os tipos de agências podem exercer funções regulatórias. O ponto é que, para nós, tanto as executive agencies quanto as agências regulatórias estão compreendidas na matéria de direito administrativo. Ademais, quando se fala em direito administrativo nos Estados Unidos, e aqui eu me refiro às leis federais, em oposição às leis estaduais, mesmo que todos os estados possuam legislações processuais e administrativas que compartilhem de similaridades com as leis federais, trata-se de leis essencialmente processuais, não substantivas. No que se refere, por exemplo, a essa legislação processual,
falamos primeiramente sobre as funções de regulamentação e de resolução de processos administrativos das agências, não sobre como elas são criadas, quais são os seus poderes regulatórios, quais são os seus deveres, quais diretores serão nomeados, qual deve ser o mandato de seus diretores, etc. Claro que nos Estados Unidos há várias leis ordinárias que criam agências administrativas que são substantivas em sua natureza, como as leis que criam a nossa, como digo, Agência de Proteção ao Meio Ambiente, ou nosso Securities Exchange Commission, que seria a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio. Mas essas são classificadas e estudadas separadamente do direito administrativo, como leis ambientais e leis de regulação de valores mobiliários e câmbio. Perdão, preciso começar de novo? Ok. Já deu para entender? Ok, muito bem. Não, como digo, as leis ordinárias definem a lei substantiva, mas o nosso direito administrativo é principalmente processual. Bem, há outra importante diferença entre os Estados Unidos e o Brasil quando falamos em direito administrativo. Nós não fazemos muita distinção entre direito público e direito privado, como é comum na tradição do civil law. Nesse sentido, o professor E. Allen Farnsworth aponta em seu livro Introduction to the Legal System of the United States a divisão do direito substantivo em público e privado, embora comum, não apresenta a mesma utilidade que a divisão do direito em substantivo e processual, como a Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou. Muitas vezes é conveniente descrever as causas como invocando direitos públicos ou privados, e essa a classificação é, sem dúvida, válida para algumas finalidades. Geralmente, porém, a significação geral e a consequência jurídica de cada termo dependerá do seu contexto e da natureza dos interesses para cuja definição é empregado. Como não há um sistema judiciário especial nos Estados Unidos para tratamento de matéria de direito público, raramente surge uma ocasião em que a distinção apresenta importância prática. Tem sido dito que o direito público abrange os direitos aplicados através do processo administrativo, enquanto o direito privado se refere aos direitos cuja aplicação depende da iniciativa privada através dos tribunais. Isso, porém, restringe o campo do direito público, pois mesmo o direito constitucional, por exemplo, faz parte do trabalho cotidiano dos tribunais ordinários, ao resolverem questões entre partes privadas. Talvez haja uma tendência dos advogados a considerar o direito público no sentido clássico de um ramo de direito dedicado ao funcionamento do governo e a regular as relações entre os indivíduos e os grupos e o governo, enquanto o direito privado se ocupa com os direitos dos indivíduos entre si. Naturalmente, mesmo essa definição é difícil e de difícil aplicação ao número crescente de situações em que o Estado intervém ou se envolve em relações entre os indivíduos privados. Fecha aspas. O ponto é que, em sua maior parte nos Estados Unidos, as agências administrativas são sujeitas aos mesmos preceitos legais que cidadãos ou entidades privadas. Por outro lado, reconhecemos que existem alguns princípios únicos que se aplicam às agências administrativas. Entendemos, como aponta o professor Bell, que acabei de citar, que o núcleo das relações jurídicas de direito público é composto pelas relações entre sociedade civil e Estado, tendo como ponto focal os interesses gerais.
Além disso, ressalte-se que, nos termos do professor Farnsworth, as relações entre o Estado e seus cidadãos envolvem a autoridade do Estado para impor deveres e fardos unilateralmente, mas também o dever de prover proteção, respeito e participação ao cidadão. E tudo isto num contexto em que o Estado determina e implementa o bem comum. E quanto às fontes do direito administrativo nos Estados Unidos, diferentemente da Constituição brasileira de 1988, a nossa Constituição não menciona a administração pública, que é o objeto do direito administrativo. Em nenhum momento menciona. Nossa Constituição estabelece conceitos amplos como o devido processo legal, a igualdade perante a lei, que possuem aplicação em virtualmente todos os procedimentos governamentais, incluindo, é claro, direito administrativo. Ademais, nossa Constituição estabelece que o Congresso possui autoridade para editar tais leis, se assim julgar necessário e apropriado, para cumprir suas funções legislativas, um poder que o Congresso tem comumente delegado para agências administrativas, dentro de limites, claro. Regras e recomendações que as agências implementem baixo a estatutos editados pelo Legislativo. Entretanto, no que diz respeito à Constituição dos Estados Unidos, é só o que há. A Constituição brasileira de 88, por outro lado, contém um artigo 37, que se debruça especificamente sobre a administração pública em seus princípios constitucionais, coisa que não temos. Há, como digo, claro, muitas leis ordinárias editadas pelo Congresso de nosso país que criaram diferentes agências administrativas, começando em 1887, com a criação do Interstate Commerce Commission, Comissão de Comércio Interestadual. Mas não foi até 1946, com a edição do Administrative Procedure Act, ou seja, a Lei de Procedimentos Administrativos, que o Congresso criou um amplo estatuto aplicável a virtualmente todas as agências administrativas. Houveram algumas peças de legislação ordinária esparsas desde então, incluindo o nosso Freedom of Information Act, ou seja, a Lei de Livre Acesso à Informação, de 1966, e sobre o qual tratarei mais à frente. E há, é claro, jurisprudência, que ajudou a moldar e implementar os postulados constitucionais e legais da matéria. De fato, o direito administrativo nos Estados Unidos foi, em grande parte, definido pela jurisprudência, mais especificamente pelas decisões da Suprema Corte, mesmo sendo, às vezes, decisões das cortes federais, regionais de recursos e até algumas cortes distritais, diversas influentes na construção de nosso direito administrativo. É importante lembrar que, no que diz respeito às decisões da Suprema Corte, que as mesmas possuem efeito vinculante em relação a todas as outras cortes. E isso inclui, é claro, as decisões da Corte interpretando o Administrative Procedure Act, como digo assim, a súmula vinculante, que sempre faz parte de nosso sistema. O Brasil, em contraste, enquanto possui uma longa experiência com o conceito de direito administrativo, tornou-se muito mais profundamente envolvido com a matéria nos anos recentes, em grande parte como resultado das grandes reformas do aparelho estatal promovidas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Assim mesmo, tendo tomado emprestado alguns conceitos e termos do sistema norte-americano, algumas importantes diferenças permanecem.
Ok. Ah, perdi. Ok. Não? Quero... Ok. O Brasil possui uma única jurisdição, a ordinária, que lida com a revisão judicial de decisões administrativas, como nós nos Estados Unidos, e ao contrário de outros países, como a França, que mantém um sistema de jurisdição administrativa à parte, e que conta, inclusive, com sua própria corte de última instância. Na França, seria Conselho d'État, Conselho de Estado da França. Todavia, é importante notar que, no Brasil, há algumas varas que possuem competência exclusiva dentro da justiça ordinária sobre determinadas matérias administrativas, como as varas especiais da Justiça Federal, que lidam com assuntos como direito previdenciário. E, se não me engano, aqui tem varas especiais no federal sobre meio ambiente, né? Que seria especialização. Nós não temos coisa igual na Justiça Federal. Como regra, como digo, não temos esse grau de especialização no nosso sistema judiciário. Eu lido com tudo, qualquer tipo de caso, mesmo sendo, evidentemente, lei federal. Mas pode ser meio ambiente, pode ser antitrust, pode ser direito penal, qualquer coisa. E também é importante ressaltar que muitos dos princípios aplicáveis à administração pública nos Estados Unidos, como esses princípios de legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, eficiência e racionalidade, são conceitos que se encontram no direito americano, seja na Constituição, como digo assim, devido ao processo legal ou isonomia, seja na jurisprudência. Entretanto, como digo, é necessário ser cuidadoso ao supor que esses princípios possuem sentido idêntico ou mesmo parecido em ambos os sistemas. O princípio da proporcionalidade, por exemplo, que constitui um dos principais parâmetros, levados em consideração no momento da revisão judicial de decisões administrativas aqui no Brasil, são diferentes. Até que ponto, por exemplo, baixo a lei brasileira, pode o judiciário e deve o judiciário respeitar a decisão administrativa? Nós, nos Estados Unidos, o respeito pela decisão administrativa é bastante considerável. Já no Brasil, o escopo da revisão judicial dos atos administrativos discricionários parece estar se alargando em tempos recentes. Cada vez mais, o controle judicial da discricionariedade administrativa parece ser feito não apenas com base no postulado de legalidade em estricto senso, mas com base nos princípios constitucionais de razoabilidade e da proporcionalidade. Por outro lado, de acordo com o que diz o ilustre juiz federal e professor de Direito Administrativo Ricardo Berlinguero, da Universidade Federal Fluminense, o foco do problema não é se o direito administrativo brasileiro falha em reconhecer e dar um sentido mais pleno a esses conceitos, mas se trata, sim, de uma questão de capacitação e treinamento de agentes públicos e sua habilidade de apreciar como esses princípios seriam aplicados na prática, tendo em vista as recentes reformas ocorridas. No tempo que me resta, gostaria de tecer algumas palavras a respeito da atividade regulatória das agências administrativas nos Estados Unidos. E então, focar minhas observações
principais no processo decisório e na questão da revisão judicial, o que imagino ser de maior interesse para uma audiência composta por juízes e juristas. As agências nos Estados Unidos possuem autoridade para criar regulamentos. Em inglês, nós referimos a esse poder como rule-making, né? Elas se engajam numa espécie de processo sublegislativo, pelo qual criam regras, regulamentações e diretrizes que pretendem aplicar no futuro. Determinações essas que terão efeito vinculante sobre todas as entidades ou cidadãos aos quais são direcionadas. O público é obrigado pelas regras das agências, assim como as próprias agências. Há, entretanto, alguns requerimentos dispostos na nossa Lei de Procedimentos Administrativos que devem ser obedecidos no processo de formulação dessas regulamentações. Sob o prisma da Lei de Procedimentos Administrativos norte-americana, deve haver uma notificação pública acerca da proposta de regulamentação antes mesmo das agências ingressarem no processo de criação de tal regra, devendo tal notificação ser publicada no Registro Federal, uma publicação oficial na qual as regulamentações administrativas federais são publicizadas. E pessoas interessadas têm, então, a oportunidade de participar no processo de criar das normas, incluindo a possibilidade de apresentar dados, relatórios e até mesmo fazer sustentações orais, em certos casos. Isso se chama regulamentação via notificação e opinião. Não é o mesmo que uma audiência formal, apenas é necessário que a agência publique a notificação da regulamentação proposta no Registro Federal e dê às pessoas interessadas a oportunidade de participar. A agência deve responder às críticas relevantes, mas, ao final, é ela quem promulgará a versão final das regras em discussão. Se a agência está buscando regulamentar alguma lei, as cortes devem considerável deferência à interpretação dada pelas agências, mesmo se tiverem uma visão diferente do que seria mais razoável. Eles diferem as decisões, em geral, a decisão administrativa. Esse conceito de notificar e discutir existente em nosso direito administrativo tem muito em comum, na minha opinião, com os requerimentos para consultas públicas no processo administrativo brasileiro. Sua Constituição de 88, em seu artigo 37, parágrafo 3, institucionaliza o conceito de participação pública em decisões administrativas. Isso originou as consultas e as audiências públicas. Com certeza, há diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos no que diz respeito às maneiras específicas em que o público participa nos processos administrativos nos dois países, mas nós certamente compartilhamos dos mesmos objetivos de democratizar a burocracia governamental. No que diz respeito aos processos administrativos, nosso Administrative Procedure Act, ou seja, a Lei de Procedimentos Administrativos norte-americana, estabelece também procedimentos formais. Aqui eu me refiro ao procedimento adversarial, ou seja, em oposição ao sistema inquisitorial, ou seja, aquele que envolve a apresentação de provas a um Administrative Law Judge, ALJ, um tipo de quase juiz de direito administrativo, em audiências que se assemelham a um julgamento da justiça ordinária, no qual indivíduos podem ser negativamente afetados. A esse respeito, o Administrative Procedure Act e a jurisprudência foram
é muito importante no estabelecimento do direito aplicável. E, dessa forma, em julgamentos administrativos, deve haver, primeiro, notificação quanto à matéria e às questões controvertidas envolvidas, que seria comparável a seu aviso prévio. Segundo, apresentação de evidências e argumentos, plena defesa, o direito ao contraditório e outros meios apropriados de produção de provas, o direito à representação por advogado, uma decisão baseada apenas em evidências nos autos, um registro completo, não apenas documental, mas de todos os testemunhos e relatórios apresentados no processo. E, finalmente, motivação para a decisão da agência por escrito. Isso não quer dizer que haverá uma audiência em todos os casos, especialmente os de mínima ofensividade. As partes podem, e frequentemente assim o fazem, renunciar ao direito de serem ouvidos. Eu mencionei os Administrative Law Judges, esses juízes administrativos, e gostaria de tecer mais algumas palavras sobre eles. Meu colega na Faculdade de Direito da American University, professor Jeffrey Lubbers, conversou sobre isso quando esteve diante dos senhores uns poucos anos atrás. E permitam-me revisitar alguns pontos-chave. O nosso Administrative Procedure Act estabelece, dentro das várias agências, um grupo de servidores independentes que são chamados Administrative Law Judges. Vamos chamá-los juízes por enquanto, porque eles conduzem audiências, eles administram juramentos, eles tomam testemunhos e fazem determinações legais e factuais. Eles também, então, emitem decisões recomendando ao chefe da agência, ou seja, uma pessoa ou um conselho, o que a agência deveria decidir em determinados casos. O Administrative Procedure Act estabelece que a parte tem o direito de apresentar seu caso via evidências orais e documentais e, como digo, conduzir apropriado contraditório de outras testemunhas. Mas regras estritas sobre provas não são normalmente aplicadas como, por exemplo, se aplica em justiça ordinária, essa lei de hearsay law, ou seja, lei sobre depoimentos por ouvir dizer, nos quais, no processo normal, são afastados. Não se pode assim conduzir um processo baseado em boatos, mas no processo administrativo, se são confiáveis, o juiz administrativo pode assim aceitar, são válidos. O importante é que o que eu chamo Administrative Law Judge não faz parte do Poder Judiciário. Enquanto eles são encontrados dentro das agências específicas, por exemplo, eles são ligados ao Poder Executivo. Eles são essencialmente independentes, ao mesmo tempo, das demais funções da agência. Sob o prisma do Administrative Procedure Act, os Administrative Law Judges são protegidos de influência política, não podem ser sujeitos à supervisão de servidores que investiguem o processo e que processam os casos. Os servidores das agências não podem interferir no trabalho desses juízes administrativos. E comunicações ex parte com os ELJs são proibidas. Mas assim, os Administrative Law Judges são escolhidos de um registro central de candidatos elegíveis, têm salários fixados por lei e são isentos de avaliações de desempenho, além de só serem passíveis de demissão por justa causa após o devido processo disciplinar. Dito isso, esses Administrative Law Judges parecem-se muito como juízes federais como eu. São juristas que, no final de contas,
de contas conduzem julgamentos, mas, e talvez o mais importante, eles não possuem posto vitalício, não podem, via de regra e sem devida ordem emanada pelas cortes distritais como o meu, aplicar sanções ou executar suas decisões. Agora, uma digressão por um momento. Os senhores têm que levar em conta que ser juiz nos Estados Unidos não é escolha de carreira, não é opção de carreira. Não me formo para estudar, não faço nada de exame para ser juiz. Juízes, geralmente, na maioria de casos, especialmente ao nível federal, são assim selecionados entre advogados que já tiveram assim outra experiência, ou como professor, como promotor, talvez como juiz estadual, como eu era antes de ser juiz federal. E há muita política envolvida. Geralmente, eu fui nomeado por Bill Clinton, que era democrata, e eu também, sendo democrata, com certa experiência, fui escolhido. Também, talvez, era pessoa também idônea e tinha certo conhecimento da lei, mas, assim, eu fui indicado através do apoio dos meus amigos, né? É importante mesmo. Em alguns estados, na maioria, pelo menos quando nós falamos de juízes de primeira instância, eles são eleitos. Eles fazem as campanhas para ser eleitos. Geralmente não são campanhas assim muito ativas, mas é possível mesmo. Mas, como eu digo, o juiz não entra na profissão menos de 40 e poucos anos. E não há necessariamente uma ideia de promoção, dependendo do partido que está em poder, ou seja, do governador, do presidente, é possível, mas não é uma opção, né? Mas nós temos assim uma vida mais ou menos independente quando nós somos selecionados. Ninguém pode mexer com a gente, nós temos assim certo poder. E nós assim continuamos assim. Uma vida diferente. Interessante, como eu digo, porque eu estava falando sobre Administrative Law Judges, eles fazem um exame, como vocês fazem aqui para entrar na magistratura. Eles ficam lá, são protegidos. E eles também, às vezes, são promovidos, mas nem sempre. É uma opção de carreira. São muito bem pagos, são independentes, emitem decisões e se conduzem mais ou menos como juízes. Bem, vamos voltar para a situação da agência administrativa. Como digo, a primeira decisão, no caso disputado, seria decidido por o Administrative Law Judge, que, como digo, não é como juiz ordinário. E caso que não seja interposto o recurso, estou perdendo assim. Ok. Caso que não seja interposto o recurso à decisão recomendada pelo Administrative Law Judge, essa decisão inicial se torna a decisão da agência. No caso de recurso, entretanto, o conselho diretor da agência possui todos os poderes para proferir nova decisão. Isso é dentro da própria agência. A agência pode também receber novas provas, ao contrário de uma corte federal de segunda instância que não pode receber mais provas. E ao analisá-las, o conselho no topo do sistema pode reafirmar a decisão prévia dos Administrative Law Judges ou rejeitá-la ou modificá-la. A agência pode também reverter a decisão dos Administrative Law Judges, mesmo não se tratando de uma decisão errada. O colegiado da agência deve expor suas conclusões por escrito, incluindo suas razões e o direito aplicado ao caso, e em sua decisão final se manterá a sanção, se estabelecerá nova sanção, se absolverá ou se negará a absolvição previamente estabelecida. Ademais, é importante, isso é muito importante, notar que a decisão da agência, incluindo suas interpretações acerca de leis e diretrizes, se torna precedente para casos semelhantes. Veja bem,
a decisão administrativa do conselho no topo da agência faz parte da jurisprudência, que controla. Em casos semelhantes, que seguem os advogados e os próprios diretores da agência vão citar os casos anteriores, como seria feito com o súmulo vinculante aqui. E realmente é importante levar em conta, porque a pessoa que lida com direito administrativo nos Estados Unidos tem que conhecer muito bem as decisões anteriores da agência administrativa. Bem, vamos falar um pouco sobre revisão judicial. Quanto à revisão judicial, a Suprema Corte declarou no caso Marlowe contra Collins que a revisão judicial de atos administrativos é a regra e a impossibilidade de revisão é a exceção que deve ser demonstrada. A maior parte das legislações federais que criam agências administrativas abordam especificamente a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos. Entretanto, mesmo que tal dispositivo não esteja explícito, isso não significa que há a intenção de bloquear a análise do judiciário. De modo geral, a parte que se sentir prejudicada por uma decisão da agência deve exaurir todas as vias administrativas antes de acionar a justiça. Então, e não fazendo isso, falta competência à justiça ordinária. Precisa primeiro se exaurir, esgotar, seria a palavra aplicável, todos os remédios internos que são disponíveis dentro da agência antes de recorrer à justiça ordinária. E como digo, uma parte que se mostra insatisfeita com uma decisão do Administrative Law Judge, ela deve apelar para a última instância da agência antes de acionar o judiciário. Outra importante observação é que as revisões judiciais dos atos administrativos são, como regra, conduzidos nas cortes federais regionais de apelo, como está aqui, não nas cortes federais distritais como a minha. Quanto ao escopo da revisão judicial, deve-se ter em mente que se trata de um procedimento recursal e, de acordo com a prática em nosso país, que é diferente do que ocorre aqui no Brasil, recursos devem se limitar ao que foi apresentado na via administrativa. A Corte recursal não poderá receber provas adicionais e poderá apenas considerar aquelas que foram apresentadas na via administrativa. Caso verifique-se a necessidade de novas provas, remeter-se-á o caso à agência para que seja produzida lá. Mas não acontece perante a agência, aliás, a Corte de Apelação. Dessa forma, as Cortes Federais só revisam as decisões administrativas para determinar se elas são suportadas por evidências substanciais. Essa avaliação não aborda a correção da decisão em si. Tudo o que é necessário é que as evidências sejam tais que seria razoável aceitá-las como base para a decisão da agência, mesmo que os julgadores possuam diferentes pontos de vista quanto ao teor da decisão. Isso é verdadeiro no que diz respeito aos fatos, mas, em certa medida, isso é muito importante, também é verdadeiro no que diz respeito ao alcance da revisão judicial das interpretações da agência administrativa quanto ao teor das leis. E agora, professor Juarez, eu vou mencionar o caso do Chevron, que é importante. Nesse caso, o Chevron, que foi decidido pela Suprema Corte em 1984, a Corte estabeleceu um procedimento de duas etapas.
no que diz respeito à análise da autoridade das agências para interpretar leis. Visto que o presidente e o Congresso tomam decisões políticas, se a legislação é clara, se é objetiva, a agência deve segui-la. Entretanto, se a lei for menos clara, as cortes são orientadas a considerar com significativa deferência qualquer interpretação razoável que a própria agência confere à lei. Resumindo, o precedente estabelecido em Chevron atribui às agências autoridade significativa para interpretar a lei e exercer sua discricionariedade, que as cortes vão, de modo geral, aceitar. Mesmo assim, ainda há resistência por parte de algumas cortes a esse respeito e pode haver mais envolvimento do judiciário de forma mais ativa hoje em dia, particularmente quando as decisões administrativas afetam direitos fundamentais, como direitos à vida, saúde e liberdade. Cidadãos, afirma-se, precisam ser protegidos de arbitrariedades da administração e, portanto, há um clamor por um escrutínio maior dos atos administrativos discricionários. Ainda assim, o caso Chevron permanece como principal parâmetro para a revisão judicial. Por último, devo tecer algumas palavras sobre a lei de livre acesso à informação nos Estados Unidos, como disse, foi promulgada em 1966 e codificada como parte da lei do Administrative Procedure Act. Esse Estatuto Federal é aplicável às agências administrativas federais, dá o direito a qualquer pessoa, sem exigir qualquer pré-requisito, de acessar arquivos e documentos governamentais. E as agências devem publicar informações relativas à sua organização, funções, procedimentos e diretrizes, documentos sigilosos, dados financeiros, arquivos de pessoal, relatórios médicos e similares que devem ser mantidos caso surja a necessidade de verificação dos mesmos de investigações. E o propósito do Estatuto é reverter a atitude autoprotetiva das agências. Agora, apenas informações expressamente isentas pela lei podem ser mantidas em sigilo. E o Brasil, evidentemente, vocês possuem a sua própria lei de acesso à informação, número 12537, de 8 de novembro de 2011, em vigor desde 2012. A Constituição brasileira também afirma, de fato, o direito fundamental de acesso à informação, enquanto, como digo, a nossa Constituição é excelente nesse aspecto. No Brasil, a lei se aplica a todos os poderes interessantes, esferas federativas. E aqui existe uma diferença muito importante, porque conosco a lei só se aplica às agências executive agencies, como eu defini anteriormente, mesmo que existam algumas legislações estaduais similares. Mas nossa lei de acesso à informação não se aplica ao Congresso, não se aplica ao Judiciário. Eles são isentos, bem, mas fora disso, os procedimentos para obtenção de informações no Brasil que são muito semelhantes aos acessos que eu descrevi nos Estados Unidos. Há exceções, evidentemente, há possibilidades de informações que vão afetar a segurança nacional e coisas assim. Bem, quero concluir com uma menção às críticas direcionadas ao direito administrativo hoje em dia. As agências administrativas nos Estados Unidos regulam virtualmente todos os aspectos da vida americana, inclusive a comida que comemos, o ar que respiramos, a água que bebemos. Embora eu reconheça que o Brasil, o quarto poder se refere à mídia, e nos Estados Unidos nós justificadamente
falamos de agências administrativas como um quarto poder judiciário, porque eles têm, assim, além da divisão tripartite tradicional de nosso governo, tem, assim, atividades que afetam a vida cotidiana em muitos aspectos. Entretanto, desde o início do direito administrativo nos Estados Unidos, com a expansão do aparato regulatório, há uma divisão de opiniões quanto ao papel das agências administrativas. Muitas pessoas acreditam que a regulação por parte do governo de vários aspectos de administração pública é um desenvolvimento necessário para lidar com as complexidades da vida moderna. Isto, muitas pessoas pensam que esse desenvolvimento é necessário para conter abusos na iniciativa privada e nas práticas, seja pelo controle de preços, dos preços na indústria ferroviária, pelas intervenções no mercado de capitais, seja pela promoção dos direitos do consumidor e quanto à preservação do meio ambiente. Mas, por outro lado, disse que as agências administrativas seguem um caminho perigoso, que pode resultar, eventualmente resulta, em poder absoluto, contrário ao espírito da Constituição. De fato, não há muito tempo, um painel público foi organizado pelo Cato Institute, que é um think tank conservador e libertário em Washington. Eles promoveram uma convenção sobre a questão: seria o direito administrativo ilegal? E imagine, um professor da Faculdade de Direito de Columbia University, imagine, defendeu, de fato, que o direito administrativo é ilegal. Então, os críticos argumentam, isso inclui, não devo notar, o American Bar Association, em mais de uma ocasião, que a delegação de poderes para as agências administrativas, tanto no aspecto normativo quanto no aspecto decisório, seria inconstitucional por violar o postulado de separação dos poderes. Ao mesmo tempo, há críticas no sentido de que o executivo, mas precisamente o presidente, tem interferido em várias das decisões das chamadas agências independentes, que eles também acham inapróprio. Vale ressaltar que foram impostos controles via as leis às agências administrativas nos últimos 30 anos, the Office of Budget Management, ou seja, Departamento de Planejamento e Orçamento, que data do governo Ronald Reagan, agora revê as propostas de regulamentações, pelo menos de algumas agências, sob o prisma de custo-benefício, quando o impacto de desregulação pode superar determinado quantia. E há outros controles neste sentido. Bem, o debate sobre o papel do direito administrativo permanece acalorado, permanece atual. O presidente Obama, por exemplo, foi criticado por interferir nas decisões da Receita Federal e por fazer indicações de interinos ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas e também à direção do Consumer Protection Agency, a Agência de Proteção ao Consumidor. Quando o Congresso estava ainda em sessão, mesmo que essa sessão foi por pouco tempo, foi precisamente para bloquear as indicações do presidente. Fala-se, inclusive, no Congresso processar o presidente, um lawsuit contra ele, devido às ações que ele tomou no que diz respeito ao Obamacare. Ainda assim, apesar das fortes críticas, o direito administrativo atual já se tornou parte da estrutura governamental em nosso país e, portanto, altamente improvável que haverá uma mudança nas práticas públicas que essencialmente sustentam a regulação administrativa hoje em dia e que a sustentará no futuro. Só isso. Obrigado.